Salve, salve, bebedores de cerveja deste nosso Brasil dantes mais varonil. Como é de costume, a cada 15 ou 20 dias, eu declino da minha medicação e tiro o fim de semana para entornar umas boas e baratas. E é nesta ocasião em que eu gravo aqui as boas e baratas do Azaghal. A cerveja de hoje, não tem segredo, tá? É uma marca conhecida, boa e barata, que é a Itaipava. Bom, então senta aqui, como sempre, lá vem a história. A primeira vez que eu lembro de ter tomado Itaipava deve ter sido lá para 1998, 1999, no finado e saudoso Paulistânia Rock Bar, o primeiro e único bar de rock que Ribeirão Preto já teve. Existiram outros, e existem ainda hoje, bares que tocam rock, mas é muito diferente. Bar de rock e bar que toca rock. E se você não sabe, não percebe a diferença, eu vou ser incapaz de lhe explicar. Existem coisas que a gente não entende, a gente sente. E o Paulistânia foi e continua a ser o único bar de rock que essa cidade já teve. O Durval, que era o dono do Paulistânia, ele servia lá long necks na época, da Brahma e da Skol, num preço muito bom, preço de supermercado praticamente, levando em conta que era uma casa noturna, dava para dizer que era barata, porque um dos requisitos do bar de rock é esse: tem que ser um lugar que tenha um som legal, tenha gente legal e principalmente que tenha cerveja barata, um lugar do caralho, E lá no Paulistânia tinha. E teve uma certa noite, não lembro quem tocava, em que deu um movimento acima do esperado, do costumeiro. Devem ter ido lá no Paulistânia, que é umas 15, 20 pessoas naquele dia, que é outra característica do bar do rock. Pouca gente, só roqueiro raiz, não esses roqueirozinhos de abadá que tem hoje em dia, e acabou a cerveja. Ele mandou lá um funcionário dele, às pressas, em algum lugar, em algum posto por ali, para pegar uma remessa de emergência. E o sujeito chegou com a tal da Itaipava, Só que no translado entre o posto e o Paulistânia, ela perdeu muito do gelo dela. E a cerveja saiu lá meio morna, meio quente. Eu achei uma bosta aquela cerveja. Então, o primeiro contato meu com a Itaipava foi um contato assim negativo. Eu fiquei com uma má impressão dela. Bom, mas isso passou. Coisa de um ano e pouco, 2 anos depois, eu me mudei para o município paulista de Mococa. Em 98, eu passei num concurso de provas e títulos, que me deu o cargo de professor da rede pública que eu mantenho até hoje. Em 99, foi feita a escolha, não havia vagas na cidade, o lugar mais perto foi justamente o município de Mococa, e para lá eu me mudei. Passei lá 3 anos, 2000, 2001 e 2002. Mococa, a terra do laticínios, daquela vaquinha. Com certeza você, nem que seja o leite condensado ou creme de leite da vaquinha, você já viu. E era lá Mococa. E lá eu passei esses 3 anos. Bom, via de regra, eu acordava sempre aos sábados, de manhãzinha, e ia fazer uma via sacra, pelos mercados da cidade, em busca de boas e baratas para o fim de semana. Naquele sábado, eu acordara, especialmente disposto. Eu estava na época pegando uma professorinha estagiária, uma maluquinha metida a poetisa, ou uma poetisa que gostava muito de uma metida, e eu tinha passado uma relaxante noite. Acordei muito bem disposto e me pus à cata das boas e baratas. Passei no mercado da rede Pierin, da São Domingos, o Fonseca. Não tinha muito mercado também, uma cidadezinha pequena, 50 mil habitantes, e até então nada de uma oferta considerável, significativa. Por desencargo de consciência, passei por último no Morro Azul, que nem sei se esse mercado existe ainda lá, mas na época era um mercado meio assim que de elite da cidade, uma espécie lá de pão de açúcar deles. Por desencargo, porque lá sempre era mais caro. Meus amigos, porém, quando eu passei pela entrada e cheguei de frente para as prateleiras do mercado, surgiu à minha frente um monumento
de fardos de Itaipava. Uma estrutura, um monolito de Itaipava, um menir, né? Uma base grande quadrada de fardos, essa base ia se estreitando e subindo, quase até o teto, meus amigos, né? Um verdadeiro obelisco de Itaipavas, ou, como gostam de dizer e de pôr na boca os freudianos, uma estrutura fálica de Itaipava. Quando eu olhei o preço, não acreditei, quase caí das pernas. Não lembro agora quanto era na época, mas creio que se fosse hoje, seria coisa assim de menos de R$1 a latinha, 79, 80 centavos, uma coisa assim, um preço muito bom, mais barato do que água mineral, que aliás é o único tipo de água que eu conheço, a mineral, mas enfim, está lá, diz que é mineral, não conheço outro tipo, está lá, mais barato que água mineral, seria uns 80 centavos hoje, eu acredito. Por pouco, eu não me ajoelhei frente àquele totem sagrado e ancestral e prestei-lhe reverência. No entanto, assim que eu pus a mão no primeiro fardo, veio aquela lembrança ruim do paulistano. Mas aí, ao mesmo tempo, lembrei-me da bela letra do nosso hino nacional, letra de autoria de Francisco Manuel da Silva, em que diz: verás que o filho teu não foge à luta. Respirei fundo e disse: por esse preço, vai ter que ser boa, vai ter que descer. Comprei 2 fardos, que é o que eu consegui carregar, um em cada mão, porque eu não dirijo, até hoje eu nem tenho CNH. Fui para casa, já deixei um fardinho na geladeira e voltei rapidamente para o mercado. Peguei mais 2, sim, mas não era muito arriscado, uma vez que você já tinha tido uma experiência ruim com a cerveja? Era, meus amigos, mas, né, se era para descer aos infernos, que fosse em queda livre, nada de pegar escada, elevador, usar paraquedas ou bungee jump, né? Já que é para descer ao inferno, que seja em queda livre e sem rede de proteção, né? E foi o que eu fiz, né? Comprei lá os fardinhos de Itaipava. Cheguei, deixei lá gelar, 6 horas, 6h30, por causa das 7, esperando ainda a professorinha, estagiária, queria passar novamente a noite ali em casa. Abri uma para experimentar. Tomei, meus amigos, e o gosto não me lembrou de maneira alguma aquele gosto morno, meio choco até do paulistano, né? O velho Durval havia comprado, sei lá, cerveja vencida, né? O Durval fazia dessas coisas, né? Era um gosto muito bom, melhor do que o que eu tomava à época, de vez em quando, lá, uma Brahma, uma Skol, um gosto bom, muito bom. Até a professorinha chorar, tomei lá umas 2 ou 3 latinhas, né? Aí ela chegou, tomou uma lá também, não falei que era Itaipava, papo vai, papo vem, né? Aquele ânimo todo. Resumindo, lá pelas 2 da manhã, 3, ela já ressonando, depois de eu ter dado, nem eu acredito nisso, vendo hoje, ter lhe dado 3 pistoladas, né? Bons tempos em que eu dava 3 pistoladas no dia, na noite, meu amigo, né? Saudade, muito mais das 3 pistoladas do que da Itaipava até, mas enfim, né? É coisa que já não pertence mais, né? Então estava lá a professorinha já a ressonar, né? Dormindo o sono dos justos, e eu voltei para a sala, né? De luz apagada, como eu ficava sempre, olhando a cidade. Eu tinha uma boa vista da cidade, e tomei mais umas Itaipavas, né? E ela acabou criando uma memória afetiva em mim, né? Sempre que eu tomo Itaipava, eu associo com a professorinha, né? Bom, então hoje passei no mercado e o latão da Itaipava, né? Esse daqui estava lá por R$ 3,29, um latão de 550 ml. Se fosse uma latinha, meus amigos, fazendo ali a conversão, uma latinha 350, sairia aí a R$ 2,09 mais ou menos a latinha. Ou seja, uma cerveja realmente boa e barata. E agora, claro, né, vamos lá à prova final da Itaipava. Vamos deitá-la, né, ao meu poderoso canecão, experimentar e depois decidir se ela vai ser esmagada pelo meu poderoso marretão ou se ela vai ser ungida e sagrada
cavaleira da tábua que desce redonda pelo meu ereto cajadão, tá? Eu até já sei o resultado, mas vamos lá, né? Tô aqui mesmo, não tô fazendo nada. Vou dar uma beiçada. Um canecão de meio litro. Vai dar exatamente o suficiente para ela. Opa! Uma beiçada para nivelar a espuma. Tá aqui. Itaipava. Né? Vai diminuindo. E vamos dar aquela famosa beiçada. Aquela famosa entornada. Boa, boa. Tá geladinha. Deixei lá no congelador um tempão, trincando, geladíssima. Porém, meus amigos, apesar do gosto remeter a essa noite em que eu conheci a Itaipava lá em Mococa, o odor me parece diferente, o aroma, o buquê. Não sei porquê, vamos ver de novo o porquê dessa diferença. Se eu consigo captar a nota que está faltando. O gosto confere. O aroma, o buquê, realmente falta alguma coisa. Vale a missão Alzheimer. O que será? Veio a memória. O que? A nota que está faltando aqui? O buquê, do qual eu me ressinto, né? É o buquê do suco de chavasca no bigode, né? Aquele que deixa a cerveja mais encorpada, né? Aquele suquinho que deixa o bigode cheiroso. Faltou ele aqui na cerveja. Deixa a cerveja com notas mais bacalhauescas, digamos assim, né? E agora, vamos lá, a sagração. Ela vai ser consagrada pelo meu poderoso marretão em boa e barata. Em Sir, boa e barata. Ressacum jacta est. A ressaca está lançada, meus amigos. E eu vou continuar aqui, tomando a minha boa e barata. Aí Itaipava. Até a próxima, meus amigos.